Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do seu podcast de saúde feminina, o Estrogênicas. Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é a reposição hormonal no climatério. A gente teve um episódio anterior que a gente falou sobre menopausa, climatério, o que é, e hoje a gente vai focar nos tratamentos, o que a gente tem. Tanto a reposição hormonal quanto os tratamentos não hormonais que realmente valem a pena para essa data, para essa fase, para a gente ter qualidade de vida. Eu acho que a gente podia contextualizar um pouquinho, né? Que a gente tem o climatério, a menopausa, que vão trazer uma série de sintomas para algumas mulheres, né? E, como você disse que é um tema interessante, eu acho que é um tema atual. Atual, né? Descobriram a menopausa, descobriram o climatério, o que eu acho ótimo, né? Porque Sim. As mulheres viviam num sofrimento, era um tabu, ninguém falava disso, era feio falar. Não podia tratar porque era normal. Era feio falar, né? E agora a gente está vendo aí um montão de mulheres. Eu acho que é por isso que está tão atual, né? A gente tem visto celebridades falando sobre isso. Isso. Né? A gente pode citar aqui a Angélica, a Jennifer Aniston, Jennifer Lopez, Fernanda Lima. Né? Mulheres maduras, acima de 40 anos, que falam abertamente sobre estar no climatério, estar na menopausa, apresentar sintomas dessas fases da vida e dizer, olha, não sofre não, vamos tratar. É um período difícil, então é muito legal porque elas estão compartilhando, né, as dificuldades, os perrengues desse momento, mas também estão mostrando que elas estão ali, lindas, né, ativas, saudáveis, porque a gente tinha, né, Leila, aquela ideia daquela mulher climatérica, assim, uma vovozinha, Isso, né? De cabelo branco, que já não estava muito fazendo mais nada, né? Uma vida pouco ativa, né? Sem muita coisa interessante. E pouco propósito. O que né? Não é o perfil hoje, Não né? é o perfil. A gente está, cada dia, chegando no consultório pra gente, mais e mais Angélicas, Fernandas Limas, Jennifer Lopez, né? Acho que o perfil hoje... A mulher ganhou uma longevidade, né? A gente tem vivido mais, né? Então, a gente vive metade da nossa vida realmente no climatério e na menopausa, né? Então, a gente precisa melhorar essa nossa qualidade de vida, encarar que esses sintomas que vão aparecer, isso tudo que a gente vai sentir é fato e precisa ser tratado, precisa ser falado, e a gente precisa trabalhar em cima de oferecer qualidade de vida para essa mulher. Desmistificar, né? Porque a gente tem muita mulher ainda que tem muito medo, né, de fazer o tratamento por causa do que veio lá atrás, né? A gente teve lá atrás um uso muito indiscriminado de hormônio para todo mundo, até para quem não tinha indicação. E depois a gente teve um grande trabalho que veio mostrando que a reposição poderia aumentar riscos para essa mulher, né? Aumentar risco de câncer de mama e etc. E aí, de repente, todo mundo parou de usar e parou de usar total, né? E depois começaram a vir outros trabalhos falando que não é bem assim. A gente tem indicações específicas. E a gente até já falou isso no podcast anterior, né? A gente não vai ficar repetindo aqui, a gente quer focar mais nos tratamentos, né? Então, assim, só para contextualizar, a gente sabe, né, que essa fase, essa queda desse hormônio estrogênio que acontece no climatério, que realmente é complicado, é a queda do estrogênio, né? Então, é o estrogênio, que é o hormônio feminino, que a gente vai ter que repor, né? Exatamente. E essa queda do estrogênio, ela vai levar a uma série de sintomas que são muito desagradáveis e uma série de repercussões a longo prazo para a vida dessa mulher, né? Eu acho que as repercussões até mais importantes do que os sintomas, porque quando a gente tem sintoma, a gente está sentindo, né? Ele está se manifestando e você busca acabar com aquilo, entendeu?
Agora, essas repercussões que às vezes são silenciosas, né? Perda de massa óssea é uma coisa silenciosa, né? E a gente não pensa nisso, né? Então, aquilo que você não vê, você nem sempre lembra de prevenir, de tratar, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Não só como médicas, mas como mulheres, e todas as mulheres têm que realmente estar atentas a isso. Além da massa óssea, uma outra coisa que é muito, muito, muito impactante nessa fase é o aumento do risco cardiovascular, né? Sim. A gente fica aí nessa coisa, acho que eu já até falei essa frase, que eu falo essa frase demais, né? A gente fica nessa coisa de aumento do risco de câncer de mama com a idade, aumento do risco, mas o que mata mesmo, o que mais mata é a doença cardiovascular, né? Então, o que mais mata as mulheres no Brasil, né, é infarto, é AVC, né? E isso por quê? Porque o hormônio feminino, ele antes nos protegia, porque ele fazia uma regulação ali nas nossas gorduras, né, no colesterol, e para de fazer isso, e a gente começa então a ter placas, por a queda do hormônio, a gente começa a ter placas de gordura nos vasos, e aí aumenta o nosso risco de ter um infarto, nosso risco de ter um derrame, né? E daí a gente tem tratamento para isso, sim, né? Sim, com certeza. A gente tem possibilidade de melhorar a qualidade de vida. Então, começando assim com a qualidade de vida, antes um pouquinho, né, de falar da reposição. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente tem uma tendência a achar que eu tô sentindo, eu tô no climatério, eu tô na menopausa, eu vou tomar hormônio e tá tudo bem, né? É só isso que eu preciso fazer. E a gente sabe que não é, né, Laura? Não é. De novo, a gente vai falar de qualidade de vida, de alimentação. Da busca, né, por essa melhor forma, né? Exatamente, porque, como eu disse, a gente vai passar metade da vida nessa fase, né? E as mulheres cada vez mais ativas, a gente tem visto aí muitas mulheres com atividade sexual frequente no climatério e na menopausa, mulheres trabalhando muito, né, nesse período, e que são mães, que são profissionais, e mulheres que fazem atividade física, né, que se cuidam realmente, e que a gente precisa entender que ela está buscando sempre uma qualidade de vida. Isso. Né? Então, assim, é fundamental a gente ter, antes até mesmo do que o uso do hormônio, é fundamental a gente ter atividade física presente, né? E essa atividade física a gente sempre fala que é muito em função de manutenção da massa magra, né? Manutenção da musculatura. Da musculatura. Porque com o envelhecimento a gente vai tendo uma perda, né? Então, essa atividade física, ela é muito importante para isso, mas ela também é importante porque vai ajudar a manter o peso, vai melhorar as questões emocionais, né? Porque vai prevenir doença cardiovascular. Vai prevenir doença cardiovascular. Então, a atividade física não dá para não estar fazendo, é indiscutível. Né? É indiscutível, é inegociável, né? E cuidar da alimentação. Né? Não adianta nada eu falar, eu vou usar pílula, vou usar hormônio e vou beber cerveja todo dia, vou fumar, não comer, vou dormir direito. Não vou dormir direito, vou comer gordura. A gente tem que saber que tem as escolhas, né? Então tem que ter... um casamento, né? É uma ação multidisciplinar. Não adianta tomar o hormônio e não mexer na sua qualidade de vida, e também não adianta mexer só na sua qualidade de vida se você precisa da reposição hormonal. Né? Então, eu acho que as coisas andam juntas. Né? E esse é o segredo do sucesso. Exato. De passar bem pelo climatério e a menopausa. Exato. E aí, falando da reposição, né? Primeiro, o que é reposição? Né? A gente vai, o nome está falando, a gente vai repor, é o que está faltando. O hormônio que está faltando. Então, muitas mulheres chegam no consultório para a gente nessa fase da vida assintomáticas. Sim. Se elas não têm nenhum sintoma, a gente não tem indicação para repor. Né? A gente tem indicação para repor quando está faltando. Né? E também a gente vê muitas mulheres assim, fez 40 anos, corre no consultório, porque agora eu quero começar a tomar hormônio para prevenir. Não, gente, isso não existe. Né? Não está em nenhum trabalho, nenhum guideline, a gente não tem essa orientação.
E aí a reposição é repor o hormônio que está faltando. E o hormônio que está faltando, que leva a gente a ter os sintomas, e aí o principal sintoma é o fogacho, é o calor, né? É o estrogênio. Então, a gente tem que repor o estrogênio, né? Exatamente. Então, é importante a gente falar que o estrogênio é o responsável pelo centro de regulação, né, da temperatura corporal, é por isso que acontece os fogachos, né? E ele também é responsável pela massa óssea, né? Não pela formação de osso, mas pela não perda dessa massa óssea, né? E então é um dos hormônios mais importantes que a gente tem e que se ele estiver faltando, a gente precisa realmente repor. E aí, assim, a gente tem, né, várias possibilidades de repor, né? A gente assim como a gente falou de contraceptivo, tem uma gama de coisas, a gente também tem uma gama de formas de ter reposição hormonal, né? Então, a gente tem reposição hormonal oral, sim, né? E essa oral, ela vai ter estrogênio e progesterona para aquela mulher que tem útero, que precisa de uma proteção, né, nesse endométrio. Quando a gente usa só o estrogênio puro e a mulher tem útero, esse estrogênio ele é o responsável por fazer crescer o tecido de dentro do útero. E aí a gente pode ter algumas complicações. A gente pode ter aumento de risco de câncer de endométrio. Então a gente tem que usar a progesterona junto, né? Então a progesterona não serve para tratar sintomas, gente. A progesterona vai servir para proteger. Para proteger, né? Fazendo uma ação, proteger o útero, fazer uma ação antagônica ao estrogênio, né? Quem vai mesmo tratar o sintoma é o estrogênio. É o estrogênio. Né? Então a gente tem, né, o estrogênio em comprimidos. Sim. Né? Algumas pacientes vão ser elegíveis para usar o comprimido, né? Hoje a gente também, como na contracepção hormonal, a gente tem doses cada vez menores né, de hormônio, e os hormônios que são muito semelhantes aos que a gente produz, né? Agora, é aquele comprimido que a gente compra lá na farmácia, né? Sim. É aquele que a gente chega lá e tem lá na farmácia, de um laboratório, que passou pela vigilância sanitária. Tudo que a gente vai falar aqui é assim, né? Toda a reposição hormonal. Não é nada que é manipulado, que é feito sem ter tido estudos para isso, né? Além da gente ter oral, a gente também vai ter uma opção muito legal, que é a opção transdérmica, e aí a gente tem adesivo, né? Então, os adesivos, como o adesivo lá da contracepção, a gente tem aqui também muito legal porque a gente faz essa comparação, né? Interessante, porque eu acho que isso é uma coisa que faz com que a mulher perca um pouco de medo, tanto da contracepção quanto da reposição hormonal. Né? Mas não é a mesma coisa. Então não pode usar o da contracepção de jeito nenhum. Na reposição. É dose diferente. As doses são diferentes, as indicações são diferentes. E é medicamento também diferente. Mas a gente tem essa possibilidade. Eu acho que é uma coisa que a gente consegue mostrar, olha, nessa fase da vida você precisa disso, na próxima fase a gente vai precisar de outras coisas, né? Outros tipos de doses e tudo, mas os hormônios, eles estão ali presentes para ajudar sempre. E o transdérmico, a mesma coisa da pílula, né? A gente falou tanto da pílula oral. Tem alguma mulher que não vai conseguir, não vai lembrar, não vai se adaptar a tomar oral, ou não é interessante para ela o oral. O transdérmico é mais prático, né? Mais confortável. Ela vai colocar um adesivo na pele e vai trocar 2 vezes na semana. Aquele adesivinho, ele já vem ali com a progesterona junto, né? Então é importante a gente falar que transdérmico é só esse que já vem no adesivo que é comprado na farmácia, que a gente compra com receita, né? Esse sim a gente sabe que tem eficácia e que controla, que protege o nosso faz a reposição de ser feita, né? Exato. E por último, né, a gente tem a reposição que é feita também transdérmico, mas por gel, né? Gel transdérmico, que a gente usa na pele, né? Como se fosse um creme que a gente vai passar. Um gel. Um gelzinho hidratante. Isso, hidratante. E é muito legal essa possibilidade. Esse a gente tem que usar todos os dias, né? Mas a gente pode
tatear a dose da paciente. Sim. Algumas pacientes vão usar 2 pumps, algumas pacientes vão usar um só. pump, e aí a gente pode, então, ir ajustando essa dose. Este é estrogênio. Isso. E aí a gente precisa a gente não associar. Tem o gel junto, né? Não tem o gel de progesterona, isso não existe ainda pra gente. Aí a gente tem que associar a progesterona por outra via. Por outra via, que vai ser oral, né? Ou a gente vai ter a via a partir do DIU hormonal, Isso. que é uma possibilidade muito legal. Então, nessa fase... Muito bacana mesmo. Muito essa fase da transição menopausal aí, que a mulher começa a ter... ela ainda precisa de uma contracepção, ela não entrou ainda na menopausa, mas ela precisa de uma contracepção, é mais um momento legal de você pensar no DIU, porque ele vai servir depois para reposição hormonal. Exatamente. A gente usa o mesmo dispositivo com 2 funções, né? Isso é muito legal. Ele passa essa fase da transição junto com a mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Aí depois, lógico, na reposição, né? Como terapia de reposição, ele não está fazendo efeito nenhum contraceptivo, porque não precisa mais, né? Mas ele está ali fazendo a proteção do endométrio. E ele vai valer por 5 anos. Sim. Né? Diferente da contracepção, né? Que alguns... que o DIU, o Mirena, a gente falou que ele ainda já foi liberado, né, pelo FDA, mas pode ser que seja liberado também no Brasil para usar por 8 anos para contracepção, mas a reposição hormonal ainda são 5 anos. 5 anos. Né? Não tem. Eu gosto muito de frisar, né, que a gente tem várias vias de administração, a gente tem várias formas de fazer essa reposição hormonal. E, novamente, a gente tem que ter uma ação individualizada, a gente tem que ouvir essa mulher, né? O que eu gosto muito de perguntar assim, o que te incomoda mais? Né? Porque, às vezes, ela tem um sintoma que ele pode ser controlado de uma forma simples, né? A gente não precisa usar uma quantidade de hormônio exorbitante, então... Essa forma, isso que você falou, isso que a gente pode ter algumas alternativas de ir tateando a dose, né? De começar com uma dose mais baixa e ver se ela responde, se melhora um sintoma, se ela tem uma adaptação, né? Porque tudo também pode ser por adaptação, né, Lau? A gente vê muito a paciente que começa a reposição hormonal, às vezes ela começa com uma reposição oral, não se adapta, e ela volta e fala, gente, não tá legal, eu preciso de uma forma, mas também não consigo ficar sem hormônio, né? Então, eu acho que essa variedade de formas de administração do hormônio ajuda também nesse sentido, né? De trazer conforto para a paciente. Né? Não pode ser uma coisa sofrida. Exato. Né? E a gente tem também, a gente não pode esquecer, a reposição em gel vaginal, né? Ah, sim. Então, quando a gente tem uma queixa que é só local vaginal, que a gente chama de síndrome geniturinária, a gente tem a possibilidade do uso do estrogênio vaginal, local vaginal. Sim. E aí pode ser em gel, pode ser em comprimido, né? E ele vai fazer uma melhora muito importante, né? Se esse for o sintoma principal, sintoma da paciente, né? Exato. Ou se for o único sintoma, porque realmente tem paciente que... Porque é uma coisa que a gente vê muito, né? Ressecamento vaginal e... Ardência, perda de urina. Dificuldade, né? Perda de urina, dificuldade para a relação sexual por causa desse ressecamento, isso, né? Porque não lubrifica adequadamente. Isso a gente chama de síndrome geniturinária e a gente trata localmente. E uma coisa legal é que a gente pode associar o local com o sistêmico, né? A gente pode fazer associação dos dois. Então, tem algumas mulheres, principalmente no início da terapia, que a gente vai fazer uso sistêmico, mas a gente porque precisa a gente precisa, também... às vezes, de uma ação, né? Nos dois lugares, né? Sistêmico, exatamente. Mas a gente precisa de uma ação local. E depois, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo até tirar esse local, né? Exatamente. O que a gente, né, tem de indicação? A indicação principal, né, da reposição é o fogacho, que é o sintoma que mais incomoda a mulher. Né? É o que aparece primeiro, né? É o que mais incomoda, né? Porque, como a gente fala sempre aqui, é qualidade de vida. Você imagina uma mulher que não pode sair na rua, né? Porque ela morre de calor.
não é um calor contínuo, né? Eu acho que onda, né? É uma onda de calor, né? E aí ela não consegue trabalhar, ela não consegue, né? Ela tem essas ondas que são desconfortáveis, que acontecem à noite, e se a gente puder melhorar isso para não acontecer, é perfeito. E vai diminuir, vai melhorar, né? Assim, essa que acontece à noite vai impactando na qualidade do sono, vai impactar no humor dessa mulher, né? Exatamente. E aí vira tudo um quiprocó, né? E a gente tem também a outra indicação importante é a síndrome geniturinária, que a gente falou aqui. A gente acabou de falar. Qualidade de vida, né? Qual qualidade de vida que tem uma mulher que tem queixa de perda urinária, que não consegue ter relação porque está tendo ressecamento, né? E a outra possibilidade é como tratamento coadjuvante naquela paciente que já está com um quadro instalado de osteoporose, né? Ou uma prevenção da osteoporose em algumas mulheres, né? Aí a osteoporose é só para lembrar, né? Falei, porque eu falei osteoporose, mas acho que nós já falamos nesse episódio, o que é? A perda da massa óssea. Eu acho que é uma coisa legal da gente lembrar é que, assim, embora a gente fale muito de mulheres após 40 anos, né, 40, 45 anos, que vão apresentar esse tipo de sintoma, é muito importante a gente lembrar também que essa ação preventiva, tanto de doença cardiovascular quanto de osteoporose, né, é uma ação que a gente tem que lembrar muito naquelas mulheres que fazem menopausa precoce, né? Porque às vezes ela é muito jovem e existe um medo enorme de se usar hormônio, né? Então essas mulheres que fazem menopausa antes de 40, 35 anos, né? E tem necessidade porque elas são muito sintomáticas, né? A gente precisa fazer essa reposição. É importante lembrar que, assim, isso não vai causar câncer, né? E vai fazer uma prevenção dessas doenças que a gente está falando aqui. Para então, essas aí é mandatório, né? Mandatório, principalmente, né? Por causa do risco cardiovascular, exatamente, que é muito maior do que naquela mulher que tem a sua menopausa no período correto, natural, vamos dizer assim, natural. Isso. E também para aquela paciente que tem uma menopausa iatrogênica. Retirada dos ovários, às vezes quimioterapia. Teve né? que tirar o ovário, né? Quimioterapia, né? Mas teve que tirar o ovário, alguma coisa assim. É importante. Agora, lá, a gente tem algumas pacientes que não querem ou não podem usar hormônio. Então, as que não podem, assim, vamos falar um pouquinho disso? Quem que não pode, né? Do mesmo jeito que a gente tem lá os critérios de elegibilidade para anticoncepcionais, o contraceptivo, a gente também tem alguns critérios para utilizar o hormônio, né? Então, é muito, muito, muito importante que essa mulher, o hormônio, né, de reposição hormonal, como os contraceptivos, não pode de jeito nenhum ser prescrito pelo balconista da farmácia. De maneira alguma, né? gente. Ou a minha amiga está usando, eu vou usar também, né? Faz bem para ela, faz bem para mim. Faz bem para mim. Não pode, porque a gente tem que fazer uma investigação da saúde daquela mulher. Existem algumas condições de saúde que vão dizer para a gente que aquela mulher não pode usar ou que é melhor uma via em vez de outra, né? Então, às vezes, a mulher tem aumento de triglicéridos, a gente vai preferir uma via transdérmica ao invés de uma via oral, né? Ou se ela tem uma hipertensão que está descontrolada, a gente vai tratar essa hipertensão primeiro para depois pensar no uso do hormônio. A paciente que já teve, né, ela tem história ou já está atual com algum câncer estrogênio dependente, né, câncer de mama, câncer de endométrio, está proscrito, contraindicado, né? Aquela paciente que tem uma doença hepática aguda, né? Porque o hormônio ele vai ser metabolizado lá no fígado. Aquela paciente que está com sangramento que a gente não sabe qual é o motivo, a gente precisa primeiro investigar esse motivo. A paciente que teve um AVC, que teve um infarto, a gente tem que definir bem. Por isso a consulta é tão importante, né? Exatamente. A gente tem que entender a história para encaixar essa mulher nos critérios e saber como prescrever a reposição hormonal. Exato. Né? E aí a gente vai para aquele lugar daquela que não pode ou não quer. O que tem para essa mulher? Primeiro, o que tem que não resolve?
Porque tem um tanto de coisa que tem que não resolve, né, gente? E a gente sabe disso, né? É o chá de não sei o quê. A folha da a folha de não seca, sei o quê, né? Então vamos lá. No sol, pisada pelas freiras do convento da Penha. A gente tem aí muito mito, né? De muitas ervas, né? De muitos chás que vão fazer uma melhora desse sintoma do calor, do fogacho. E a gente não tem nenhum trabalho que fala isso, não tem comprovação, né? Outra coisa são os fitoterápicos, né? Que são medicamentos, drogas que são feitas em farmácia mesmo. A gente vai lá na farmácia e compra. Indústria farmacêutica. Que são à base de plantas, à base de ervas, mas que prometem uma ação hormonal, né? Prometem que a planta faz ação hormonal. Uma ação como se fosse um hormônio, similar, né? Similar, como a soja, por exemplo. Isso. E que, quando a gente vai ler literatura, a gente vai ler os guidelines, não tem eficácia comprovada. Então, são coisas que a gente não deveria prescrever, não deveria utilizar. Né? Outra coisa é hipnose. Hipnose está lá, tá lá. O povo faz hipnose, faz uso de terapias alternativas, né? Existem trabalhos, acupuntura, existem trabalhos, mas são trabalhos muito pequenos, né? Então ainda não tem definição, não tem indicação para a gente poder usar com segurança e com eficácia. Eu acho que a gente pode ter como add-on. Né? A paciente vai... É aquilo que a gente falou até do contraceptivo, né? Alguma paciente que é mais sensível vai ter alguma melhora. Sim, pode ter, sim, mas eu acho que a gente acaba colocando como um adicional. Mas a gente prescrever e falar isso vai resolver. Não substitui, exatamente. Isso. Né? Agora, a gente tem algumas coisas que fazem efeito. Né? Que sim, que fazem efeito. E que a gente tem trabalhos científicos que mostram, né? E que são alguns ansiolíticos, antidepressivos, né? Que podem agir na dose correta. Né? Eles podem agir no centro de termorregulação e vão melhorar os fogachos. Né? A gente sabe que isso existe, né? Então podem ser utilizados esses. Tem também eu sempre esqueço o nome. Você que me falou ontem, aquela substância maravilhosa. A gente tem uma substância nova, né? Então, assim, o que é importante? Aquela paciente que não quer ou que não pode, né? Ela teve, por exemplo, um câncer de mama, ela não pode usar estrogênio. E ela está com fogacho. Aí a gente pode lançar a mão. O que a gente tem no Brasil hoje são algumas classes de ansiolíticos e antidepressivos. Algumas classes só, que vai resolver. E resolve, né? Resolve. Não é igual ao estrogênio, né? Porque estrogênio é estrogênio, mas resolve bem. É a dose, né? É a classe, a dose correta e vai agir no centro de termorregulação. É para fogacho. E a gente tem uma coisa nova, né? Que não está no Brasil ainda, não chegou. A droga tem um nome assim, né? Meu Deus. Esse nome. Fezolinetanto. Isso. É o nome comercial que vai chegar aqui no Brasil, a gente ainda não sabe, mas né? Já está liberada no FDA, né? Mas está liberada nos Estados Unidos. Ela é uma droga que vai agir lá no centro mesmo da termorregulação, lá dentro do cérebro, um lugarzinho onde a gente coordena a regulação da temperatura do corpo. Ela vai agir lá. E já está liberada nos Estados Unidos uma droga que tem uma resposta muito semelhante ao estrogênio no controle dos fogachos. Então, lá está sendo um sucesso, os trabalhos são muito legais. Vai chegar para a gente ainda não sabe a que preço, né? Porque a ideia é que não chegue tão baratinha, mas é uma alternativa muito legal que vai ser possível para essa mulher que não pode fazer uso do hormônio, né? Acho que a gente espera aí que venha um pouquinho mais acessível. Que seja possível pelo menos para uma parcela, né? Sim. E a outra coisa que a gente tem, que é muito legal, é o uso do laser, né? O uso a gente chama hoje de energias, né? Porque tem não só o laser de CO2, mas a gente tem outros tipos, radiofrequência, que a gente tem utilizado, né, para aquela mulher que não pode fazer uso do estrogênio local e está principalmente os sintomas geniturinários, né? Principalmente não, para os sintomas, né?
né? E ela não pode fazer o uso do hormônio, ou então aquela que não quer fazer o uso, ou até que quer e faz associado, né? Então, o laser tem uma ação muito bacana, né? Na mucosa vaginal, melhora de lubrificação, melhora de produção de colágeno, de elasticidade, melhora inclusive dos sintomas urinários, de perda de urina. Isso, né? quando é uma perda de urina mais leve. Né? A gente tem uma resposta boa. São aí alternativas que a gente tem para essa mulher que não pode usar ou que tem, às vezes, um sintoma localizado que não está melhorando com alguma coisa que a gente já tenha usado e tudo. Eu acho os trabalhos que vêm com laser são muito bons, né? Muito bons. Tem uma resposta muito boa na ação do laser e eu acho que é fantástico. E é assim, prático, né? Exatamente. Você vai fazer 3 sessões. Não dói. Assim. Não dói. Já fiz, não dói. Não dói. O laser vaginal não dói. Assim. Interno. Esse dói. Interno, ok. Mas quanto mais externo. Interno. Aí nós estamos falando para melhorar a lubrificação. Quanto mais externo vai ficando, até no terço final, a paciente tem queixa, né, de dor. Mas é um procedimento que é muito, muito possível de ser feito. Sim, é muito tranquilo. A gente faz laser. Rápido. A gente faz laser no rosto. Não é microagulhamento. E a gente tolera, né? Então, o laser vaginal para essas questões aí, né, da síndrome geniturinária, ele é muito possível de ser feito. E, né? assim, acho que são alternativas, como a gente falou, né, nos contraceptivos. A gente tem alternativas para reposição hormonal, né? A mulher não precisa sofrer, não precisa ser um momento da vida de sofrimento, né? Eu lembro muito da minha avó falando que ela sofreu muito com o climatério, né? Muitos sintomas e nunca ninguém dava nada para ela tratar, né? Então, não precisa ser um sofrimento, né? Não gente? precisa. Não precisa. Uma das melhores fases da vida. A gente tem que começar a chamar, né, a menopausa de amiga menor. Né? Amiga menor que veio para ficar com a gente, levando a coisa também mais leve, né? Para um lado mais leve, porque a população em geral ela está envelhecendo, né? Nós vamos ter muito mais gente no climatério a cada ano que passar, e isso precisa estar de novo mais normalizado, mais desmistificado, né? Para a gente viver a vida com mais qualidade mesmo. Exatamente. Acho que é isso. Falando bastante, Falando bastante. Mas, se você ficou com alguma dúvida sobre reposição hormonal, sobre essas questões do climatério, deixa pra gente nas nossas redes sociais. E se você gostou desse episódio, compartilha com as suas amigas e continue escutando a gente. Nós estamos em todas as plataformas de áudio e, se você quiser ver a gente, estamos também no YouTube. Até o próximo.